Bom, hoje é dia 15 de novembro, são 1h30 da manhã. A gente chegou agora há pouco que a gente estava tipo uma confraternização com o pessoal aqui da minha igreja. Mas é mais uma confraternização de amigos, assim. Eu não vou demorar muito explicando nada pessoal, não, porque no final das contas eu só tenho 38 minutos de memória. 38 minutos e 38 segundos. Que legal. E eu quero passar o resumo do último culto, que foi quinta-feira. Hoje é sexta, já virou sábado, mas foi na quinta à noite, porque sábado à noite eu vou congregar de novo, eu não quero que acumule. E o culto de quinta, a palavra foi muito boa. E assim, para quem acompanha minha vida em algum nível e as palavras que eu trago, eu não sei, eu vejo encadeamento em tudo. Mas o hino que eu separei de início foi o 316, que o nome dele é Tua Vida é Triste? É uma pergunta. E aí ele fala assim: Tua vida é triste? Tens profunda dor? Queres um auxílio, um libertador? Aceitando a Cristo, paz receberás, força e alegria dele alcançarás. Fardo de pecado, carregando estás? Jugo de justiça de Jesus terás. Ouve a mensagem de amor sem par, para que com Cristo possas caminhar. Por caminho largo, andas sem ter paz? Cristo é a senda que feliz te faz. Confiando nele, tu encontrarás salvação eterna, salvação verás. Olha para o alto, de onde vem a luz, e verás então a glória de Jesus. Que sublime obra consumou na cruz, ao celeste reino ele te conduz. A iluminação aqui tá péssima. Eu não sabia que tava tão ruim para gravar, para eu ler. E eu vou ter que ler a palavra em Daniel 6, que é Daniel na cova dos leões. Só que é uma palavra grande. Mas vambora. E a luz... Mas é aqui, ó. Aqui eu acho que dá pra ler direitinho. Deixa eu tirar isso aqui. Não sei se vocês ouviram, mas o barulho que deu aqui atrás agora foi tiro. Parecia ser longe, assim, mas nada que o carioca já não esteja acostumado. Teve uns disparos agora. E aqui não é nem comunidade, assim, né? Onde meus pais moram. Mas... É interessante que o pessoal que fica tão acostumado que é isso. Tu ouve um disparo e você pensa, um disparo. Que legal. Vamos embora. Daniel na cova dos leões, que é Daniel capítulo 6. E pareceu bem, assim, foi uma palavra muito boa, de verdade. Foi uma palavra muito leve, sabe? Que dá direcionamento, sair de lá feliz. E desde que... Assim, eu já vinha com esse propósito de trazer o resumo do culto, né? Só que isso fortaleceu desde aquele dia que a palavra veio falando assim: quando você não puder entregar pela porta nem pela janela, traz pelo telhado. Às vezes a gente tem que entender quais são as oportunidades e janelas, né, de oportunidade. As janelas de oportunidade para você falar da palavra para alguém. Às vezes as pessoas esperam, por mais que sejam poucas, sabe? Tem 5 pessoas que viram um vídeo. Eu tenho a sensação que deve ser uma coisa assim fantástica você em algum nível participar, entre tantos outros que participam, da conversão de uma alma, uma única alma, não precisa nem ser muitas.
E se você um dia falou alguma coisa que caiu no coração dela e que depois juntou com outras coisas que outras pessoas falaram, e no final isso foi uma sementinha que floresceu. Então, e aí Deus falou aquilo naquele culto de se tiver que entregar, entrega pelo telhado. E eu falo que eu acredito em tudo que Deus me fala. Se Ele falar, eu acredito. Bom, o que eu tô fazendo aqui, eu sinto que é isso. Tá assim. Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta. Assim, aqui tá falando de Dário. Isso aqui eu acho que é na Babilônia. Eu sou uma cristã, assim, que eu tenho pouca leitura bíblica. Eu meio que tô lendo mais esse ano e aprendendo mais coisa. Mas Daniel foi feito cativo. Eu não quero ficar explicando para não atrapalhar a leitura, mas Daniel foi feito cativo junto com outros tantos do povo de Deus, do povo de Israel, na Babilônia, que eu entendo, que acho que é do reino ali dos sírios, persas, não sei. Me falta esse conhecimento histórico. Mas, no final das contas, Daniel tá ali preso, mas ao mesmo tempo que ele tá ali preso, né, como foi coercitivo em algum nível, ele também é muito tipo José, sabe? José na prisão, que ele tinha habilidades e ele tinha uma função que agradava ali o rei local, e por isso ele é tirado da prisão para exercer uma função administrativa. Dário, que era o rei na época, ele via em Daniel um valor para trabalho, né? E no final o povo estava ali cativo, mas eles tinham seus negócios, trabalhavam, não era como se fosse cativo numa prisão. E aqui está contando então que o rei Dário estipulou 120 presidentes, mas sobre eles tinham 3 príncipes, e um deles era Daniel. Aí ele está falando, ó, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes davam conta, para que o rei não sofresse dano, ou seja, tirar um pouquinho da carga do ombro do rei. É como se fossem 3 superintendentes, assim. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Olha isso. Em Daniel havia um espírito excelente, era o Espírito de Deus, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. E devido ao Espírito de Deus estar dentro dele, ele cai nas graças de um rei que não é cristão, mas que via nele valor. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Ou seja, os outros príncipes e os presidentes, aqueles homens que tinham algum nível de governança, mas aos olhos do rei não tinham tanta graça quanto Daniel. E eles ficavam procurando como encontrar algo em Daniel para culpá-lo perante o rei. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Eles começaram a intentar como pegar Daniel dentro e utilizando a lei de Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Dário ou Dario, acho que é Dario. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias,
fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. Já perceberam mais ou menos o que está acontecendo, né? Então, esse grupo se junta contra Daniel e faz um edito sem passar por ele, mas leva até o rei para ele assinar. E nesse edito está dizendo que ninguém pode pedir nada no espaço de tempo de 30 dias a ninguém mais, a nenhum rei, ou a nenhum homem, ou a nenhum deus, a não ser ao próprio rei Dario. E aí ele vai e assina esse edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Aqui está dizendo, Daniel, pois, quando soube da escritura, entrou no seu quarto e orou, como sempre fez. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei, Daniel, que é dos transportados de Judá, ou seja, um dos cativos lá de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por o salvar. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram a ele, sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Aqui então está dizendo que o rei tentou de início, quando ele percebeu que o edito ia se virar contra Daniel, aqui eu sou eu explicando, tá? Já estou aproveitando para dar uma explicada. Quando ele percebeu que o edito se vira contra Daniel, que era algo que ele não tinha calculado, ele fica com o coração pesado, porque ele amava Daniel. E aí ele tenta, durante todo o dia, tenta revogar aquilo de alguma forma e não consegue. Quando ele vê que não consegue, porque ele realmente tinha assinado e concordado, ele manda que levem Daniel para a cova dos leões, mas ele tinha a certeza de que o Deus que Daniel servia, porque ele já tinha ouvido falar desse Deus no passado, depois o irmão até fala sobre isso, ele tinha certeza que o Deus de Daniel poderia salvá-lo. Mas ele estava se sentindo tão mal a respeito daquilo que ele passou a noite jejuando, né? Pela causa. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste
E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não pode se destruir. O seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu, na terra. No céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Assim termina Daniel 6. A exortação foi da seguinte forma: Daniel, ele veio, a partir de agora são as palavras que o irmão utilizou. Daniel, ele veio cativo e preso de Judá, e o rei tinha um grande domínio, esse rei Dario. Judá havia sido desobediente, então estava se cumprindo sobre Judá uma profecia contra o povo. Então ele está dizendo aqui que Judá foi feito cativo, e isso estava dentro da profecia e do que era esperado, porque Judá tinha sido desobediente a Deus, e aí Deus permite que temporariamente o povo dele passe por essas situações, e que esse rei Dario, ele tinha grande poder e grande domínio, então o povo fica debaixo ali da servidão dentro, né, da cidade ali, com esse rei coordenando tudo. Aí tá assim, Daniel... além de Daniel, na verdade eram 3, né? Que foram separados para tomar conta de tudo. Mas Daniel, tudo que ele fazia prosperava. E, né, aqui a gente lembra ali que tudo que ele fazia prosperava porque ele tinha um espírito excelente dentro dele, que era o Espírito de Deus. E Dario queria entregar, né? Ele via que Daniel... tinha graça e dom, e ele sentiu de entregar o reino para ele, né? Todo o domínio do reino. Então seria só ele e o próximo seria Daniel. E os governadores, líderes, aqueles presidentes, né, que ele tinha ali, eles ficaram muito aborrecidos contra Daniel, enciumados, e procuravam de alguma forma acusar ele. E além disso, além deles terem um ciúme ali pela questão da função, é porque não eram homens de Deus, né? Não eram homens com o Espírito de Deus. Então o Espírito que tinha neles era algo contrário. Aqui eu tô indo além. Eu tô falando aqui que eu tô imaginando, né? Que se Daniel tinha o Espírito de Deus e aqueles homens não batiam com ele e queriam o mal dele, é porque tinha um espírito contrário. O único jeito... Aí ele fala assim, o único jeito era pegar ele na crença dele. O edito, aí fazem esse edito, que não podia pedir nada a ninguém, nem a Deus, nem a homem, só ao rei Dario por 30 dias. Dario, como era, né, era vaidoso, ele ficou cheio com esse edito, né, e aceitou e assinou.
Só que Daniel, ele já orava diariamente desde antes, quando ele estava ainda em Judá. E aqui o irmão diz que naquela época os judeus glorificavam em voz alta, né? Mesmo dentro de casa, né? Dentro do quarto dele, ele glorificava em voz alta, e lá diz até que estava com a janela aberta para o Oriente e tal. E Daniel, nada mudou, porque o compromisso de Daniel não é com o homem. A aliança de Daniel não é com o homem, é com Deus. Então Daniel, ele continuou fazendo o que ele sempre fazia, que era orar. Ele sabia que tudo o que acontecia ali, naquele local que ele estava, era um propósito de Deus. Bem-aventurado, o irmão falando, bem-aventurado quem reconhece sua pequenez na presença de Deus e entende que não é a nossa força, é Deus que faz por meio da nossa vida. Que a nossa força vem dele, a gente é só ferramenta. Daniel sabia que tudo que ele fazia dava certo por causa de Deus. Então, por isso mesmo, ele continua orando. Lembrei aqui daquela passagem que fala que Zaqueu, quando foi prestar as contas, ele prestou contas falando com Cristo, ele não falou com o povo. Ele virou para Cristo e apresentou ali a justificativa dele. Lembrei disso agora, que a gente falou isso recentemente. Daniel é meio que esse o sentimento, né? Tem um decreto falando que você não pode, só pode pedir pro rei. A partir do momento que uma lei humana, um decreto humano, uma ordem humana, ela vai contra seu princípio de relacionamento com Deus, fique com o que Deus te falou, fique com o seu relacionamento com Deus. Isso sou eu. Ai, gente, mas vambora. É o que eu tento deixar, só o que o irmão falou, para ser mais idôneo, sabe? Porque eu tenho meu viés na vida, minha bagagem. Mas vamos lá. Daniel sabia que tudo que ele fazia dava certo por causa de Deus, então continuou orando. Os homens acusaram ele perante o rei, mas o rei amava Daniel. E quando soube que ele foi pego nesse dito, ele ficou triste. Esse rei, ele não era convertido, mas ele sabia e reconhecia o poder de Deus. Mas como ele havia assinado o edito e chancelado, ele tinha que cumprir. Ele se auto-obrigou a cumprir aquilo, mesmo que depois ele tenha se arrependido. O rei fala com ele que o Deus dele, que o faz prosperar, poderia livrá-lo, mas foi para o palácio com o coração contrito e jejuou até o amanhecer. Aquele que crê no Senhor jamais é confundido e envergonhado. Os homens naturais não veem nada. Mas, não completei aqui, mas eu anotei dessa forma, que os homens naturais, eles não veem as coisas, mas aquele que crê e confia no Senhor jamais é confundido e envergonhado. O rei, quando viu Daniel sair da cova, ficou feliz. Seu semblante mudou na hora de saber que o Deus de Daniel livrou ele da morte. Porque Daniel tinha o coração inocente. O Senhor não tem achado em você culpa em nada. E confirmando que os leões tinham força e fome, aqueles que falaram contra Daniel foram jogados na cova e foram estraçalhados. Se Deus te prometeu que te dará vitória, Ele dará vitória. Somente creia. Eu estou contigo, nunca te abandonei, nunca te deixei só. O leão pode dormir do seu lado, fazer barulho e te ameaçar, mas se Deus te prometer vitória, você terá vitória. Daniel tinha a confiança de dormir do lado do leão. Se Deus tirou a força, o olfato e a visão do leão, não sabemos, mas Deus fechou a boca do leão. Você é inocente diante do Senhor. E assim termina. Eu achei uma palavra lindíssima. E eu falei aqui, né, quando eu estava trazendo a outra palavra, eu falei, as coisas vão se encadeando. Da mesma forma que eu pego coisas para mim, quando eu ouço, eu imagino que as pessoas que ouvem também
se encaixam em determinadas situações, o nosso coração diz no que se encaixa. E a sensação é sempre de que é engraçado, porque às vezes parece que é tão óbvio pra gente quando Deus fala assim na palavra, numa exortação, que é como se a gente falasse assim, meu Deus, todo mundo sabe. Mas não. Deus, ele tem um jeito de falar que só você e Deus entende, sabe? Às vezes fica ali, só entre você e Deus. Você consegue pegar todos os códigos e todas as entrelinhas e todos os sinais que ele te passa que ninguém mais consegue, sabe? Ele pega em pontos, às vezes uma palavra no meio de um texto que ele te mostra. Isso já acabou a palavra, isso sou eu falando. São códigos que ele tem contigo. E aqui eu acabo abrindo algumas situações, né? Eu, por exemplo, terminei outro vídeo falando assim, que se Deus falar comigo, né, que eu tô fazendo, que eu tô falando algo de errado, né, quando eu trouxe a última palavra, que pra mim foi uma palavra assim, eu falo que eu tenho um problema em falar sobre aquele assunto, assim, né, eu já abri aqui. Eu não gosto de ficar falando pras pessoas sobre, atenção com as alianças que vocês têm. Eu não gosto, parece que eu tô... E eu me sinto, né? Eu fico tipo assim, ai gente, cada um sabe da tua vida, dos seus problemas, o que eu tenho que ficar falando isso? Mas eu fui incomodada com aquela palavra naquele dia, eu orei, foi algo muito específico. E eu falei assim, não, se Deus me corrigir, a gente coloca o bonde na igreja. Tem uma coisa muito boa. A gente não leva só, igual eu falei assim, leva o nome de alguém que tá causando algum problema, ou que tá te incomodando, ou sei lá. Mas não é só isso não, às vezes é a gente, às vezes é você pegar o seu coração e botar numa balança, e botar na presença de Deus e falar, tô fazendo besteira? O que tá acontecendo? Eu tô agindo errado? Me alinha, me orienta. Porque no final é mais pra gente, não é? A gente não faz isso, salvação individual, sabe? É o teu relacionamento com Deus. E eu fui com minhas questões pra igreja, assim, e a gente sempre vai. E aí, quando Deus fala, porque assim, se a gente que é filho de Deus, filha de Deus, se a gente estiver errando numa coisa muito, né, tá errando numa coisa séria, e você tá ali preocupado com de estar errando, Deus fala com você e te corrige. Isso é muito bom. Isso, sabe, eu fico pensando nas pessoas que não têm isso. Como elas devem viver desnorteadas e desbaratinadas na vida. Sabe, totalmente por elas mesmas. É muito difícil, é muito ruim viver por você mesmo. Porque a gente é volúvel, sabe? A gente vê uma coisa que, nossa, já desmonta a gente. Às vezes você tem uma promessa, uma coisa que tá no seu coração, e alguém te fala um negócio que te entristece, aquilo já te dá uma... te quebra, sabe? E aí tem toda essa paz de você ir numa igreja, falar com Deus, pedir, perguntar, pedir orientação, pedir diretrizes, e Ele dá. E eu falava, né? Eu falava assim, eu vou na igreja, se Deus me der uma cajadada, deu. Mas se não... E a última frase da palavra é, você é inocente diante do teu Senhor. É impossível eu não achar que, pra mim, em certo ponto, por exemplo, essa frase, né, ela casou. E tem mais, eu fiquei analisando esse texto de Daniel, né, essa história, tomara que dê tempo, uns 10 minutinhos. Eu fiquei analisando e aquela palavra complexa que eu nunca tinha lido sobre Abimeleque e tudo mais, que falava de aliança, eu fiz outro paralelo quando eu tava lendo isso. Eu fiquei aqui pensando, eu acho que eu não anotei nada daquela. Eu fiquei aqui pensando, né, nos paralelos existentes. Tem vários, só que eu tô cansada e eu não anotei. Mas eu fiquei pensando, assim como na outra palavra, naquela outra história, a gente tem um rei
que ele fez, ele assinou um documento que aqueles homens trouxeram para ele, enganando ele. Mas aqui você já faz alguns paralelos, assim. O rei aqui, no caso, é como se aqueles homens fossem Abimeleque. Esses homens que estavam assessorando o rei Dario. Seria o Abimeleque enganando o povo, né? Então ali você tem aquilo foi uma aliança forjada entre o rei Dario e esses homens, que ele não podia voltar atrás, sabe? Aquilo prendeu ele de um jeito que, quando ele viu as consequências de ter assinado aquilo e ele se arrependeu, ele não tinha mais o que fazer, ele estava de mãos e pés atados. E aquilo prejudicava uma pessoa que ele gostava. E aí o que ele faz? Ele mesmo prejudicou com o que ele fez. Só que era uma coisa muito irrevogável por ele ser rei. E deixa eu aumentar aqui. Pausei sem querer. Aquilo era algo muito irrevogável, sabe? Ele não teria como voltar atrás na decisão dele. E aí, quando coisas assim acontecem, que o homem fica sem saída, a única forma, quando o bicho tá pegando, a única forma de você ter ajuda é buscando a Deus. Daniel, ele tinha muita confiança e muita tranquilidade. Eu falava lá no último vídeo sobre, ora, nem que você tenha, não sei se vocês lembram, nem que você tenha que enganar o homem. Eu cheguei a comentar isso. Se você tiver que enganar um homem para você não perder o seu relacionamento com Deus, não tenha problema em não obedecer o homem. E Daniel faz isso. Daniel fazem o edito. Se na segunda ele estava orando e o edito foi assinado na segunda, no final do dia, na terça ele orou igual. Nada mudou na vida dele. Não dá nem entender que ele titubeou, sabe? Ele abriu a janela e fez a oração dele como sempre fez. De tão certo que ele estava na convicção dele, do relacionamento dele com Deus. E a prova disso foi que ele é jogado na cova. O rei fica com o coração apertado, mas no final Deus fecha a boca do leão e não deixa atacar ele. E quem fez isso, depois acaba recebendo o castigo do homem ali. Eu digo do homem assim, né? Que, bom, isso aí seria outro papo teológico sobre... Algumas pessoas podem ficar chocadas com o que aconteceu, com quem fez o que fez, né, com Daniel e tal, e a família das pessoas. Mas eu tenho uma teoria. Quando você se afasta de Deus, você fica vulnerável ao que o homem quiser fazer com você. Meio que isso. Quando você se afasta de Deus, coisas ruins acontecem porque é a natureza humana. A natureza humana é decaída. É uma natureza que tende ao mal. Então os homens tomam atitudes assim de forma rotineira contra os outros. O que purifica, limpa e traz o homem para a luz é Deus. Então tudo que Deus ali ele fez foi deixar, o que eu entendo, tá? É um entendimento meu. Ele simplesmente deixou o homem por conta própria. Esses homens foram contra o meu povo, foram contra Deus, então que vivam debaixo das mãos dos homens. Não irei livrá-los. E aí eles tiveram a sentença dos próprios homens, que eles mesmos criaram. O outro hino... Ai, eu fechei o negocinho, peraí. Pronto, o outro hino foi o 118. Só para terminar. E o 118, ele fala assim... Ah, lindo. Fiel Salvador é Jesus, o meu Rei, o meu poderoso Senhor. Estando em perigo, refúgio terei à sombra do meu Redentor.
Por nome Jesus o Senhor me chamou, minha alma preciosa lhe é. Com seu grande amor ele me circundou, firmou-me na graça e na fé. A fúria das águas jamais temerei, Jesus me dará sua mão. Passando no fogo não me queimarei, com sua fiel proteção. Estou abrigado em meu Salvador, nenhum mal me pode atingir. Jesus tem por mim entranhável amor, amor que não posso exprimir. Amor que não posso exprimir. E é isso. Bom, espero que tenham entendido e gostado e sentido paz com a palavra. Acho que ela, eu não sei se podiam ter vindo várias palavras, vi exatamente uma dessa forma, sabe, desse jeitinho, falando de como Deus livra o povo dele, né? Na outra lá que a gente leu, tinha 2 torres, quem se abrigou na torre errada não teve vida, quem se abriga na torre certa tem vida. Isso acontece novamente nessa história. Para quem achou violento demais, né, o que aconteceu com aqueles que foram lançados na cova no final, lembra que na outra história que a gente leu, teve todo um povo de 1000 homens e mulheres que se esconderam numa torre de um Deus que não tinha poder para salvá-los, porque não é o Deus. E aqueles que se esconderam no Deus vivo, que é o que o próprio rei Dario no final ele fala, no final ele faz um decreto falando que nos termos dele, ou seja, de onde ele era rei, que não há outro Deus a não ser o Deus de Israel, o único Deus vivo. Ele ali no final ele percebe que ele já sabia, já tinha ouvido falar desse Deus, mas ali ele bate o martelo e vira alguma chavinha na cabeça dele, que no coração, não sei se dá para chamar isso de conversão, mas pelo menos ele proclama com a boca dele o que Daniel já sabia há muito tempo. Mas é isso, espero que tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima.